Queridos irmãos em Cristo, vamos elevando os nossos pensamentos ao Pai Criador, serenando os nossos corações, acalmando os sentimentos, buscando estarmos verdadeiramente presentes e conectados ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ao querido Mestre Jesus, rogando o seu amparo bendito através de nossa conexão com o plano maior, com os benfeitores que presidem esta santa casa de oração. E esses fluidos balsamizantes que vão nos trazendo vigor, renovação das nossas energias e nossos pensamentos, agradecidos pela oportunidade bendita, ó Mestre, de aqui estarmos reunidos em teu santo nome, certos de sua presença a nos envolver amorosamente. Auxilia-nos, Senhor, a mantermos-nos fortalecidos, encorajados, cientes de nossas responsabilidades e compromissos evolutivos, para que possamos, degrau a degrau, passo a passo, rompermos com as barreiras das nossas imperfeições, dos nossos vícios, das nossas mazelas, evoluindo, Senhor, ao seu encontro. Permaneça conosco, Mestre amigo Jesus, e benfeitores espirituais aqui presentes. Ilumine-nos a trajetória e guarda-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite, pessoal, todos muito bem-vindos. Então, hoje o nosso estudo de hoje fala sobre um tema bastante interessante e envolvente. Agora, mais quando vai chegando próximo do fim do ano, né? Próximo do Natal, próximo do Réveillon, né? Essa palavrinha com 3 letrinhas, ela começa a surgir muito no nosso meio, né? A gente começa a desejar, né? Paz, votos de paz, de harmonia, né? Votos de felicidade. Mas que paz que é essa, né? Esse livro, só apresentando aqui o livro Calma, esse tema agora que nós vamos falar hoje, no capítulo 9 é Paz em Nós, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico, né? E quando nós falamos de paz, né? Que paz que é essa que nós estamos procurando? Já pararam para pensar? É aquela paz que eu não vejo a hora que chegue o final de semana, para eu poder ficar tranquilo. É a paz que eu preciso tirar férias, porque eu já estou cansado. É aquela paz que eu não aguento mais aquele meu chefe, eu preciso de um pouco de descanso. É aquela paz que eu vou me distanciar um pouco daquele parente chato. Que paz que é essa que nós estamos buscando? Que paz que é essa que nós desejamos? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho, essa mensagem do Emmanuel. É uma mensagem bastante interessante que chama a nossa atenção, principalmente agora, essa é a penúltima palestra do ano, a última palestra antes do nosso encerramento do ano, né? Aqui da nossa casa, vai ser no sábado que vem. Então essa mensagem é bastante oportuna e ela está muito conectada, muito ligada quando a gente fala de fraternidade com o nosso próximo, né? Mas tudo começa na gente, na verdade, né? Essa paz que a gente almeja, ela tem que começar por nós. Então vamos ver o que o Emmanuel fala para nós. Essa paz, ela é resultado de algo maior. É resultado do quê? Da compreensão. Compreensão em quê? Essa compreensão, esse sentimento de dever cumprido, né? E essa paz, ela não é externa, né, pessoal? Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Essa paz nós vamos ter que lutar, buscar renovação para que a gente consiga adquirir essa tão famosa e tão sonhada paz que a gente busca. Então ela não vem do externo. Pelo contrário, né? O externo atrapalha muitas vezes a nossa paz, né? Mas por que esse externo atrapalha a nossa paz?
Porque nós permitimos que o outro, né, tudo que é externo, tire a nossa paz, tire a nossa tranquilidade, né? Inclusive ali tem uma definição no dicionário. O que é paz? Né? Estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade. É esse estado que a gente gostaria de atingir, esse estado de equilíbrio emocional e sentimental, de que o que o outro nos dirige, o que o outro faz para nós, não nos incomoda a ponto de tirar o nosso equilíbrio e, consequentemente, tirar a nossa paz. Mas é essa palavrinha aqui que a gente precisa focar, né? Na compreensão, né? Quando a gente cumpre com o nosso dever, a gente fica em paz, não fica? Quando a gente tem uma tarefa no trabalho, onde quer que seja, e a gente consegue cumprir com maestria aquela tarefa, o que a gente sente? É gostoso, né? Esse sentimento de dever cumprido, de calmaria. Pô, fiz a minha parte, fiz aquilo que eu deveria fazer. E aí, isso não é só, gente, na questão que envolve a parte, o aspecto material, mas principalmente aquilo que envolve o aspecto material, o aspecto espiritual que a gente tem buscado, né? Então vamos guardando essas palavrinhas-chave, tá? Consciência tranquila, pelo sentimento de dever cumprido e a compreensão. Então esse sentimento de dever cumprido gera compreensão. E que compreensão que é essa? É a compreensão do meu autoconhecimento, a compreensão eu comigo mesmo, e a gente começar a entender que nós precisamos aprender a compreender em essência os outros, né? E para nós compreendermos os outros em essência, vem uma outra palavra-chave aqui para a nossa reflexão de hoje, que é o quê? Desculpar as pessoas. Esquecer certas ocorrências, principalmente aquelas que são adversas a nós, que nos chocam, que nos incomodam, que nos tiram muitas vezes do nosso prumo, do nosso equilíbrio, né? Fiéis o quê? A tarefa que nós precisamos realizar. Ocorrências adversas, nós estamos num plano de prova e expiação. Aqui não é uma colônia de férias. Então, uma certeza que nós temos é que nós vamos passar por uma série de situações, que eles chamam de ocorrências aqui, né? Muitas coisas que vão se opor à nossa vontade, mas justamente para quê? Para nos tirar da zona de conforto, para nos trazer movimento, porque vida é movimento, né? A gente não pode ficar parado, nós temos que estar sempre se movimentando. A gente acha que o melhor sempre é a gente ficar tranquilo, né? Descansando no sofá, maratonando aquele monte de série, né? Mas o que a gente está assistindo? Do que a gente está se alimentando? Será que isso está agregando valor? Pô, também gosto de maratonar série. Mas será que de vez em quando a gente poder descansar um pouco a nossa cabeça nesse sentido? Ok. Não tem muito certo e errado, né? Mas nós sabemos o que nós precisamos fazer, que a gente precisa se movimentar. E que não vai ser fácil. E que a gente precisa vencer os nossos próprios desafios. Então essa compreensão que ele fala no primeiro parágrafo ali, é justamente essa compreensão de nós mesmos, né? Do autoconhecimento, da gente buscar todos os recursos que estão ao nosso alcance para que a gente consiga, né, ser melhor a cada dia, né? Romper as nossas barreiras, as nossas dificuldades, né? E a gente não gosta muito de usar essa palavra que é difícil, né? Mas a gente tem que fazer o possível, entender em que ponto que nós nos encontramos na vida. Isso que é exatamente humildade, né? Humildade é a gente saber exatamente que ponto que a gente está, né? E o quanto que a gente precisa e pode progredir e tem potencial para progredir. Então, quando a gente decide que, olha, a partir de hoje vou abandonar aquele homem velho que eu carrego há muitos e muitos séculos, e hoje eu vou caminhar com Cristo, né, que as minhas ações sejam por Ele conduzidas, que esse Cristo realmente vive em mim, igual o Paulo falou, né? Agora não sou eu mais quem vivo, agora é o Cristo que vive em mim. Então a vida dele, a dedicação dele, era em favor do Cristo. Então todas as ações dele eram voltadas com pensamento ao Cristo. E nós podemos chegar lá. E a gente não pode pensar que é tão difícil assim, senão a gente fica parado. Vamos deixar para a próxima, né? Vamos ter mais oportunidade, né? Como nós acreditamos, né, na filosofia reencarnacionista, a gente pode deixar para depois, não precisamos fazer agora. O Pai do Céu é bonzinho, é compreensível, é complacente, né? Então nós podemos deixar para depois.
Não, o momento é agora. O momento é agora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então nós não temos muito tempo. E a transição vai acontecer. A transição planetária está acontecendo. E aí, o que vai acontecer? Vai separar o joio do trigo. Aonde nós queremos estar? Então, esse é a nossa busca incessante. Vamos lá. Continuando, pessoal. Aí ele fala que não se perturbe com a censura ou a crítica que vem dos outros. Fica muito à vontade. Boa noite. No desempenho das obrigações que a vida te assinala, porquanto se aceitas os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo. Gente, você já parou? Quando você chega para uma pessoa e fala assim, posso te fazer uma crítica? Vocês já olharam bem para o semblante dessa pessoa, como é que fica? Geral, o que acontece? Essa palavra é uma palavra que a gente tem que até riscar do nosso dicionário. Porque a crítica, ela é fútil e muitas vezes ela deixa a pessoa já numa posição defensiva. A pessoa já fica toda travada esperando o que será que você vai falar. Principalmente quando é no trabalho, principalmente quando é um superior da gente. Então a gente já fica muito preocupado. Por quê? Porque a gente dá muita atenção para o que os outros pensam sobre a gente. Somente a gente, quando é mais jovem, a gente fica muito preocupado. Nossa, o que o outro está pensando de mim? Estão falando mal de mim? Por que a gente não... Você tem consciência tranquila de que você cumpriu o seu dever. Você tem consciência tranquila que o caminho que você está seguindo é um caminho do bem. É um caminho que está te trazendo paz. É um caminho que está te trazendo equilíbrio. Por que você tem que se preocupar com o que o outro está falando? O Divaldo, ele fala numa palestra dele que quanto mais a gente vai vivendo nessa harmonia, nesse bem, com esse propósito de vida voltado para o Cristo, voltado para Deus, voltado para o amor ao próximo, mais a gente vai se distanciando desse caluniador. E mais essas críticas vão ficando para trás na nossa cabeça. A gente passa a se preocupar menos com o que o outro pensa a nosso respeito e a gente passa mais a se preocupar com a nossa reforma moral. Em ajudar o nosso próximo, do que ficar preso ao que o outro pensa da gente ou não. A gente está mais preocupado em ficar preso aos compromissos que dizem respeito ao que? A gente. Aquilo que nós precisamos fazer. E que muitas vezes a gente procrastina e deixa para depois, deixa para amanhã. Então, ele fala, muitas vezes essa pessoa que fala, ela não tem lógica ou segurança naquilo que ela está falando. Porque, gente, para a gente poder julgar alguém, a gente precisa se aproximar muito dessa realidade dessa pessoa. Você vê uma parte muito pequena do comportamento dessa pessoa no dia a dia. Às vezes em algo que acontece ali, num momento de desequilíbrio daquela pessoa. E nós, como exímios julgadores que somos, o que a gente faz? A gente deita o cajado, sem dó e sem piedade. Mas nós estamos vendo uma pontinha muito pequena, igual aquele desenho do iceberg, A gente vê só a parte que está descoberta, mesmo que tem tudo ali. E a beleza daquele ser humano? A gente também não erra? Ou nós somos exemplos de perfeição e de serenidade e de sobriedade? Então, coisas que nós devemos pensar. Para a gente julgar o outro, a gente precisa ter todas as informações necessárias que nos deem condição de se aproximar da realidade do outro. Por isso que a nossa justiça material é imperfeita. O juiz que julga, ele julga com base em quê? Em provas documentais, em testemunhos, em uma série de coisas que não asseguram para ele que o cara não está mentindo em juízo, que o cara não forjou uma prova. E a justiça divina? Dá para a gente esconder? Nós temos, eu já comentei isso aqui, nós temos, para cada ação que nós fazemos, nós temos milhares de testemunhas. E a gente acha que consegue fazer as coisas escondidas, mas nós não conseguimos. Primeiro que a gente não consegue esconder a verdade da gente. E tem atitudes que nós tomamos que muitas vezes trazem um desconforto tão grande para nós, porque a gente consegue se julgar. A gente consegue se julgar e ver que nós estamos errados. Prosseguindo. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras e ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. Mais um motivo para a gente não se preocupar.
cada um no seu quadrado. Deus o abençoe, se limpar em sua vida, mas eu não vou entrar nessa onda, nessa energia, essa vibração negativa sua, eu não vou discutir com você. É aquele vizinho chato que quando ele começa a descer o apartamento e você olha e fala assim, ele vem falar comigo. E aí o que a gente faz? A gente já se arma, né? A gente já fica desesperado. Sendo o contrário, né? A gente poderia falar assim, nossa, muito obrigado, meu Deus. Eu sei que o Senhor vai me dar a oportunidade de um exercício muito salutar nesse dia de hoje, que é ter paciência. E essa paz tem a ver com paciência, né? Essa paz que a gente busca tem a ver com o desenvolvimento da nossa paciência. Prosseguindo. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões, medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. Quando a gente fala de reciprocidade, igual aquela frase famosa no direito, né? Recíproca é verdadeira, né? Porque eu também te considero. Então essa reciprocidade é uma empatia, é uma via de duas mãos, concordam? Então se eu não quero para mim, eu não posso fazer para o outro. Isso é reciprocidade. Reciprocidade é uma questão de igualdade, né? É recíproco. O bem-estar que eu quero para mim, eu gostaria que todos sentissem. E assim sucessivamente. Mas a gente muitas vezes se perde em algumas discussões desnecessárias, né? Atenção, pessoal, estamos chegando no final do ano. Aquele parente chato que você não viu o ano inteiro, você vai ver ele agora. Né? Aquele parente difícil, aquele que bebe demais, perde estribeira. Ainda quando o cara fica feliz e beija e abraça, é uma maravilha. Mas o cara que fica valente? E o cara que quer quebrar tudo? Né? Então a gente tem que estar preparado, porque nós conhecemos bem o nosso eleitorado em casa, não conhecemos? Nós sabemos até onde que dá para as coisas irem. Então, que nós tenhamos discernimento, né? Que seja um momento realmente de festa, um momento de alegria, de paz, né? E aí a gente não precisa de muito, né? Não precisa beber exageradamente, comer exageradamente, não sei o que e tal, mas nós precisamos do quê? Momento de comunhão com esses familiares, saber aonde o calo está apertando para cada um deles, aonde será que a gente pode ajudar, é uma palavra de conforto, é um abraço carinhoso, terno, é um desejo de que realmente a vida deles seria feliz, né? Essa é a reciprocidade que a gente espera, mas não a gente tentar muitas vezes violentar a consciência do outro, porque essa palavra é forte, né? Violentar vem de violência, né? Então é ilícito isso, né? Não é lícito violentar, porque a gente tem uma opinião, aí a gente quer fazer com que o outro engula a nossa opinião, porque a gente entende que a gente é que está certo. É onde estão as discussões, né? Vale a pena ficar discutindo política? Eu acho que se a gente tivesse uma condição de discernimento, né? Sem essa preocupação de violentar a consciência do outro, poderíamos discutir qualquer assunto, futebol, política. Só que é o seguinte, existe um grande problema no nosso mundo atualmente, que é o fanatismo. O fanatismo impede as pessoas. Pô, o cara gosta tanto do Corinthians, que o cara fica louco por causa do... Você não pode falar do Corinthians, mas também você não pode falar do A, do B, do C, da esquerda e da direita também, porque tem problema. Gente, olha o absurdo que nós incorremos no nosso mundo. A pessoa não pode usar a camisa de um time, que ele pode dar o azar de encontrar com pessoas desequilibradas do time adversário e ser agredido, ser espancado até a morte. Olha os tipos de situações que a gente vive no dia a dia, né? E aí, isso serve também para a educação que nós damos aos nossos filhos, né? Nossos filhos dependem da nossa orientação, mas não adianta a gente tentar impor, ser só impositivo, sem tentar compreender o lado dele, né? A gente só quer impor, então a gente sufoca, a gente não deixa que o outro desenvolva a sua personalidade. Então isso é mais um ponto de alerta para nós. Toda vez que a gente é muito impositivo, muito taxativo, chega a ser cruel, não deixa os filhos sair para lugar nenhum, a gente não senta para conversar com ele, qual é a mensagem que a gente está passando para ele? Pô, estou sendo violentado, né? Estou sendo violentado. Mas seu filho não quer conversar com você, depois você não entende por que seu filho não quer conversar com você. Meu filho não quer conversar comigo, por quê? Porque eu só imponho, não, aqui
O negócio é rústico, bruto e sistemático. Aqui é do meu jeito. Aqui eu mando e sou obedecido. No Evangelho, inclusive, tem um dizer da espiritualidade que ele fala, a pessoa acha que mandando ele tem que ser obedecido, na verdade ele tem que trocar essa palavra obedecido por odiado. Muitas vezes a pessoa é odiada em casa. Né? Quantas e quantas situações familiares que a gente conhece, de pessoas às vezes próximas da gente, e quando o pai, o pai de família chega em casa, todo mundo quieto, os semblantes enrijecem, todo mundo com medo e não sabe qual vai ser a reação, principalmente quando passa no bar antes de vir para casa. Então, é complicado. Vamos lá, continuando. As discussões auxiliam, em muitos casos, de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados. Quer dizer, discussão auxilia? Essa discussão não é uma discussão, gritaria, não é uma coisa saudável, é discutir um assunto, né? É a gente dialogar acerca de uma situação, né? É aquela coisa saudável, né? Ela pode sim ajudar, mas para servir as pessoas, para a pessoa entender que você está doando o melhor de você para ela, né? Que você não quer o mal, que você não quer violentá-la com seus conceitos, você não quer empurrar a goela abaixo aquilo que você entende que é o certo, né? Que seja alguma coisa para clarear e para solucionar o problema, mas que não seja aquelas discussões que não levam a nada, é só um querer forçar um ponto de vista para o outro, completamente desnecessário. E aí aquela amizade de muitos e muitos anos, ela fica estremecida, né? Porque a pessoa pensa diferente de você. Vai ver aquele amigo, aquele parceiro, né, que te acompanha há muito tempo, não sei o quê, por uma diferença de ponto de vista. Eu já passei por isso na minha vida, porque a gente não sabe muitas vezes respeitar a opinião do outro. Eu acho que ele tem que fazer do jeito que a gente quer. E aí a pessoa se distancia. Vocês se distanciam naturalmente, por quê? Porque a gente não soube ter discernimento que aquela discussão não ia levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Ela só causou o quê? Problema. Em vez dela apaziguar os corações, causou mais problema. E ele fala que esse argumento decisivo é o quê? O outro vê que a gente está doando o nosso melhor para ele, nas nossas interações. Às vezes a gente não tem muito tempo, né? E alguém convida a gente para ir em algum lugar com uma pessoa tão querida, e você sabe que você vai ficar pouco tempo ali, mas que seja um tempo de qualidade, né? Não é a quantidade. Às vezes você passa o dia inteiro com a pessoa e não agregou valor, mas às vezes você passa 2 horas ali, a conversa é tão gostosa, tão agradável, que renova as amizades, e as pessoas saem renovadas, porque aquele é muito saudável, né? Naquele momento. Para colaborar no interesse do bem de todos é imperioso, quer dizer, não tem jeito, é a melhor forma, é isso que ele está querendo dizer. A gente se esquecer daquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionam a escorregar antes as obrigações que a vida nos traz. Aqui uma das grandes chagas da humanidade, e a gente escorrega porque a gente é egoísta. O que é o egoísta? Só quer para ele, né? Ele não quer compartilhar, ele não quer dividir. Parece uma criança de 5 anos, quando você dá um biscoito recheado para ela e tem mais gente ali, ele não quer dar para o amiguinho. O brinquedo, nós também, dadas as devidas proporções, somos muito egoístas. Além disso, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. E aí é que está, o caminho com Cristo é a gente combater todas essas nossas más tendências, né? Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. O mundo pode estar contra você, críticas e mais críticas, né? Em vez de a gente ficar se lamentando e falar assim, nada que eu faço dá certo, ou ficar igual aquela, não lembro se era um coiote, que ele falava, ó vida, ó céus, ó azar, não sei, eu estou denunciando a minha idade, né? Porque acho que tem gente que nem sabe o que eu estou falando, né? Que era é o que, coiote? O que era? Uma hiena. Mais um que é próximo da minha idade ali. Que beleza. Então, ó vida, ó céu, só ficava, tudo acontece comigo, mas olha só a energia que você está
trazendo de encontro para você, né? Então, ele fala o quê? Não importa, está tudo contra, né? Mantenha a serenidade, comece a entender por que as pessoas fazem o que fazem e se submetem a determinadas situações ou nos colocam em situações complicadas. Então, nós precisamos ter o quê? Muita serenidade e muita astúcia para que a gente possa sair, essa astúcia do bem, tá? Não é astúcia do mal, não. Astúcia para que a gente use o nosso recurso, a nossa inteligência para sair dessas situações, entendendo que as pessoas, muitas vezes, não têm o mesmo nível de compreensão da vida que a gente já adquiriu, né? E siga para frente, faz o que é seu, o que é sua parte, aquilo que te compete, né? E esse compete não é de competição, não, é aquilo que é sua responsabilidade. Desenvolva, seja autorresponsável, seja autossuficiente, procure o autoentendimento, né? Compreenda-se a si mesmo primeiro, né? Volte seus pensamentos para a serenidade, para a paz, para Deus, porque aí a gente vai conseguir se fortalecer. E essas coisinhas que acontecem, né? Puxa vida, o cara me mandou embora, beleza, fiz minha parte, estou consciência tranquilo, não tenho a menor preocupação. Já aconteceu com vocês aqui, já aconteceu comigo, né? Fiz minha parte, fiz tudo que estava no meu alcance, com os recursos que eu tinha na mão. Não foi suficiente, tá bom, tá certo. O importante é você com a sua consciência. É aquele aluno que estudou. O professor deu 10 questões na prova, ele sabia 3. Pô, vai se martirizar? Nossa, o mundo acabou. E essa geração mais nova que a gente agora, eles têm um problema, né? Todo o dissabor da vida, o cara já parece que o mundo está acabando, que está tudo contra ele, todo mundo confabulando contra ele. Na verdade, isso é o quê? Falta de preparo, de base, de alicerce. Nós não somos perfeitos, a gente tem que se encarar como a gente não é perfeito. A gente fica se cobrando demais, aquela autocobrança. A gente perde o carinho, o amor com a gente mesmo, né? Muitas vezes. A paz em nós, repitamos. Vamos repetir? Todo mundo? Vamos lá? 1, 2, 3 e coral. A paz em nós. Isso. Nasce da onde? Da compreensão e serviço que é mantido pelo quê? Pela aliança para os seus amigos. E tem mais um ingrediente ainda, hein? Até pela autoaceitação dos nossos próprios erros. De modo a sermos corrigidos sempre com muito tempo. Aqui, aquele auto-amor, ó. Autoaceitação dos nossos próprios erros. Ficou bonito hoje, ficou um coral assim, né? Isso foi a primeira vez que aconteceu, esse coral assim, né? Autoaceitação dos nossos próprios erros, gente. Tolerância com o erro do outro, para a gente adquirir paz. Compreensão, essa compreensão de nós mesmos e do outro. E o que? A gente aceitar os nossos próprios erros também, mas não é ficar parado. Não, eu errei mesmo, está tudo certo, mas o que você vai fazer para corrigir o erro? Sem tumulto, sem aquele sentimento ruim, aquela coisa te apertando o pescoço, aquela ansiedade, aquela coisa absurda, e sem perder tempo. É agora, já vamos corrigir, errou, escorregou, opa, equilibra, né? Não tem aquelas videocassetadas lá, que não é mais videocacetada, aqueles memes, o cara sai catando o cavaco e levanta lá na frente, não caiu. E se cair também, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos em frente. Nós estamos aqui para ter essas experiências mesmo. Mas quando a gente tiver essa experiência, que a gente saiba sofrer no bem, né? Que a gente aprenda a sofrer, né? Entendendo que, muito obrigado, Senhor, o Senhor me marcou com esse sofrimento agora, é porque tem um objetivo, eu preciso mudar alguma coisa no meu interior que não está legal. Por isso que a gente se incomoda muito, pode ter certeza, gente. Quando você se incomoda com alguma coisa é porque aquilo tocou em uma feridinha, e a gente tem muita ferida. Tocou em uma ferida, e essa ferida, ela abriu de novo, aí incomodou a gente, né? Incomodou a gente, aí a gente precisa fazer o quê? Um exercício de pensar, por que essa ferida abriu de novo? Por que essa ferida está me incomodando? O que eu tenho que reajustar? Nós estamos aqui para reajuste, né? E aí, em resumo, para encerrar,
Emmanuel fala para a gente, olha, em resumo, enquanto a gente não aprender a perdoar, não seremos livres para nos submetermos à prática do bem segundo as leis de Deus. Enquanto a gente não aprender a perdoar o nosso próximo, enquanto a gente não tiver essa compreensão do quanto que o perdão faz bem, e esse perdão, gente, ele é libertador, ele nos liberta, e ele faz com que a gente esteja cada vez mais conectado ao quê? À prática do bem e às leis de Deus, que são imutáveis, né? São imutáveis. Não tem como a gente mudar uma lei divina. A gente faz um monte de remendo nas leis da terra, e a lei divina é uma só, gente. Não tem como a gente mudar. É fazer certo, procurar acertar, seguir tua caminhada, sabendo que, por mais que a gente ame o nosso irmão, o nosso filho, a esposa, a evolução ela é individual. Cada um vai ter que dar conta da sua. Isso não é egoísmo, isso é uma regra da lei divina. Cada um de nós vamos ter a responsabilidade de fazer por nós mesmos. A gente consegue sim influenciar o outro, mas não é só com palavras, só jogando conversa fora. A gente consegue influenciar o outro quando a gente dá o exemplo. Você pode falar o que for, mas se você não for exemplo, as pessoas não vão te seguir, né? Esse negócio de virar para o filho e falar para o filho assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, ou guarda o que você está pensando para você ensinar para os seus filhos, não resolve, né? A gente tem que ser exemplo. Se a gente não for exemplo, não tem como. A pessoa fala assim, está falando um monte de coisa, né? Mas não é exemplo. Todos nós temos muita coisa para acertar, é por isso que a gente vem, né, gastando um monte de corpos aí ao longo da eternidade. Essa vestimenta aqui que é o nosso veículo de comunicação, né? Então a gente vem e vai, vem e vai. Então se a gente conseguir ainda vir para cá de novo, tá bom. Agora o problema é se a gente for banido para estações mais complicadas, né? Você já pensou? Eu falei isso esses dias atrás, hein? Você já pensou você ir para um lugar que ainda tudo está por descobrir ainda? E não tem energia elétrica, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem chuveiro quente, né? Não tem água encanada, não tem nada de nada, gente. O pessoal não sabe nem plantar, né? Correndo atrás dos bichos. Mas é isso, pessoal, que a gente faça esse exercício do perdão, né? Esse exercício de buscar aqueles nossos desafetos, né? Porque existe uma coisa que chama distância saudável. Às vezes você vê que não vai dar certo mesmo, ore por ele e tal, mas aqueles que a gente pode, talvez, né, pedir perdão, ou oferecer o nosso perdão, porque isso vai ser libertador para nós, que a gente possa fazer esse exercício, que a gente possa fazer esse exercício da compreensão de nós mesmos, da compreensão dos outros, né, de começar a entender que a gente erra e o outro também erra, que a perfeição não é desse mundo, né, para a gente poder estar um pouco mais, caminhar por essa nossa vida um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo, um pouco mais sóbrio, com o pé no chão, entendendo que tem muita coisa para a gente fazer ainda se a gente quiser melhorar. Que a paz de Jesus acompanhe cada um de vocês, muito obrigado pela paciência, tá? Um grande abraço.